Você quer aprender a fazer desenhos realistas do zero através de um método testado e aprovado por centenas de alunos com aulas passo a passo, desde o nível básico até o nível avançado? Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e conheça todos os detalhes. Opa, e aí, tudo bem? Estou fazendo aqui esse desenho do Coringa e resolvi compartilhar com vocês aqui uma parte do processo. Vou mostrar aqui como desenhar o tecido com todos os efeitos ali de dobras e tudo mais. Eu começo aqui com o lápis B, marcando primeiro as partes mais escuras, inclusive ali as sombras das dobras. Eu vou sombreando com o lápis B. Já há bastante tempo eu queria fazer uma referência assim, desenhar uma referência mais aberta, né, mostrando mais detalhes ali do cenário e tudo mais. Então, essa referência aqui chamou bastante minha atenção e gostei bastante. Aqui com o esfuminho eu vou suavizando essa sombra que a gente fez com lápis B. Assim vai criando esse efeito de degradê. Eu lixei bastante a ponta do esfuminho para deixar mais fina. Se você está gostando desse vídeo, é muito importante que você deixe o seu like, porque só assim o YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante e vai mostrar para mais pessoas. Assim você contribui com o crescimento do canal e me motiva também a sempre estar trazendo conteúdos aqui para você. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para você receber todos os vídeos que eu posto aqui. Combinado então? Aqui desse lado também tem uma sombra, eu vou esfumando. Ainda com lápis B, eu vou criando outros traços que eu vou vendo aqui desse lado e fazendo também alguns pontinhos que eu vejo na minha referência. Tem ali alguns detalhes no tecido e assim eu vou fazendo da forma que eu vejo. São vários pontinhos, bem simples de fazer. Após fazer os pontinhos, eu vou fazendo também alguns traços aqui nesse sentido, outros tracinhos também no sentido contrário, para criar esse efeito meio que um quadriculado. E após fazer isso, eu simplesmente pego o lápis H e vou jogando o sombreamento por cima. Vou sombreando tudo normalmente. E para suavizar, a gente pode usar aqui o esfuminho. Eu estou usando o esfuminho número 2. Ou você pode usar o lencinho de papel também. Dou continuidade desse outro lado aqui, de volta com o lápis B e fazendo a mesma coisa. Fazendo alguns pontinhos, copiando cada detalhe que eu vejo na referência. Apesar da imagem estar bem pequena, já que eu estou fazendo no tamanho A4, é um pouquinho maior que A4, mas é basicamente isso. Então cada detalhe fica muito pequeno, então você precisa fazer com bastante atenção, deixar a ponta do lápis também bem fina. Isso é muito importante para que você consiga fazer os detalhes pequenos com precisão. Agora com a lapiseira eu venho intensificando mais todas as partes de sombra. Vou escurecendo aqui dentro dessas dobras também, vou criando mais contraste, intensificando bastante todas essas sombras. Essa aqui acima também, essa outra sombra aqui desse outro lado também. Vou escurecendo mais os pontinhos, deixando mais intensos. Você pode ver que é um trabalho bem minucioso. Eu vou copiando cada detalhe, fazendo cada tracinho que eu vejo aqui na referência, vou intensificando mais, que conforme a gente vai sombreando, esses tracinhos acabam sumindo, então a gente sempre volta retocando. Eu estou mostrando para você aqui de uma forma bem minuciosa e é muito importante que você assista passo a passo, sem pular o vídeo, para que você compreenda da melhor forma. E durante o vídeo aqui também eu vou passando várias dicas e se você pula, você vai acabar perdendo. Com o pincel eu venho intensificando mais essas sombras e também deixando com um aspecto mais liso. E o pincel também ele ajuda a dar mais esse efeito de profundidade. Agora com a caneta borracha a gente vai clareando essas partes que recebem mais luz. Esse outro cantinho aqui acima também, todas as dobras tem uma parte que recebe mais luz e com a caneta borracha Mono 2.3 a gente consegue fazer isso com muita facilidade. Agora com a lapiseira 05 e o grafite 4B, a gente já parte para essa parte do colete, começando por essa sombra aqui abaixo do colarinho. Eu vou escurecendo bastante, já que é uma parte que tem bastante sombra, tem um tom de preto. Para suavizar, eu passo o pincel.
Como você pode ver, só da gente colocar essa sombra já dá um efeito bem legal. Já parece que o colarinho está bem para cima, está saltado, né? Isso é interessante. Com o esfuminho eu vou suavizando um pouco mais, já que o pincel ele não suaviza tanto. Ainda com a lapiseira eu vou fazer aqui essa divisão. E com o lápis B eu vou fazendo agora todo o sombreamento aqui dessa parte do colete. Essa é uma parte bem legal que dá um efeito bem bacana. Essa parte aqui acima também vou sombreando. Com o cotonete eu vou suavizando todo esse sombreamento. Por que eu estou usando aqui o cotonete e não um lenço de papel? Simplesmente porque são detalhes menores. Então quanto mais pequenos são os detalhes que você vai fazer, você precisa também procurar usar ferramentas menores para espalhar. E vou dando continuidade a esse sombreamento da mesma forma com o lápis B, marcando todas as sombras que eu vejo e, claro, preservando ali com o branco do papel todas as partes de luz que a gente vê ali nas dobras, ou seja, aquelas partes que estão mais saltadas, né? Que tem aquele volume, a gente vai deixando preservado com o branco do papel e escurecendo em volta, escurecendo apenas as sombras. Agora com a lapiseira eu vou intensificando mais, colocando mais contraste nesse desenho, para que assim fique mais destacado e mais realista, né? São os valores tonais, quanto mais você aumenta os valores tonais, claro, seguindo a referência, melhor o seu desenho vai ficar com mais volume, com mais profundidade. Eu explico isso com muito mais detalhes lá no módulo Raízes do Sombreamento, os pilares para um sombreamento perfeito, que é um dos módulos lá do nosso curso completo, Desenhando com Realismo. Lá você aprende desde o zero até fazer desenhos hiperrealistas, tudo passo a passo na sequência certa para você estudar. Então se você quer aprender a fazer desenhos realistas do zero, ou você já desenha, mas quer melhorar o realismo em seus desenhos, quer fazer desenhos mais complexos, desenhos mais realistas, eu te convido a acessar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo e conhecer todos os detalhes. Agora, após ter passado a lapiseira e o grafite 4B em todas essas partes de sombras, eu volto com o pincel para suavizar mais, ao mesmo tempo que eu vou escurecendo um pouco mais também. Vou passando o pincel, vai impregnando ali o grafite, e para deixar ainda mais suave eu passo o esfuminho. Agora nessas partes que a gente havia deixado preservado com o branco do papel, eu volto com o lápis H e vou jogando o sombreamento também em cima. Em cima das dobras também eu vou passando para não deixar branco, e com o cotonete a gente volta suavizando tudo. Agora partindo para esse outro lado, tem uma pequena sombra aqui atrás do colarinho. Vou passando o pincel. Com a caneta borracha a gente pode clarear mais conforme eu vejo na referência. Alguns detalhezinhos claros aqui também, detalhes pequenos, mas que dão um efeito muito legal. E nesse colarinho também aparece essa mesma textura, né? Esses pontinhos. Então vou fazendo diretamente aqui com a lapiseira. E com o lápis B eu vou sombreando. Vou sombreando normalmente e deixando ali uma pequena parte preservada com o branco do papel, que é uma área onde recebe luz também. Vou fazendo mais alguns detalhes com a caneta borracha, esfuminho, e ainda com a lapiseira eu vou fazendo também essa parte aqui da gravata, começando sempre pelas partes mais escuras. Essa outra parte aqui acima um pouquinho mais clara, eu faço com o lápis B e espalho com o esfuminho. E vou escurecendo um pouquinho mais aqui essa parte que eu vejo que é um pouquinho mais escuro. Então vamos chegando ao final de mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu, fui!